Eu sou a Carla Rodrigues, o professor Bruno gosta de ficar aí, acompanhando, vai me ajudar se no caso esquecer alguma coisa. E é sobre o desenho de estratégias de trabalho contínuo com base no conhecimento de professores experientes no caso das artes. Para que vocês tentem se situar um pouquinho aqui, por que o caso das artes, o que é esse desenho que a gente está pensando, então eu trago o contexto onde essa investigação está inserida, que é o projeto Table 2, que visa a criação de materiais para promover a utilização das TIC nas diversas áreas curriculares. Esse projeto ele tem a dimensão da União Europeia, envolve alguns países, no caso a Romênia, a Itália, a Alemanha, a Bélgica, o Reino Unido, Espanha e Portugal. Cada um desses países ficou responsável por determinada área curricular. E no caso de Portugal e do grupo de investigação aqui do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, foi a área das artes. Então as outras áreas são cobertas pelos demais parceiros. Bom, o Table 2 está na sua segunda edição, que começou agora em 2011 e vai até 2014. A primeira edição, que foi o Table 1, foi desenvolvido um manual impresso e que foi oferecido aos professores e, juntamente com esse manual, foi também oferecida formação para o uso dessas tecnologias que estavam sendo propostas no manual. E quando eles foram auscultados sobre esse material e sobre o uso dessas tecnologias que estavam sendo propostas em suas aulas, todas aquelas questões vieram à tona. E uma que eles, na verdade, não conseguiam equacionar o que eles tinham visto na formação e não conseguiam aplicar isso na sua prática docente. E o que surgiu dessa investigação no primeiro período do tempo, que era o tempo 1, foi que a ausência de orientações pedagógicas e metodológicas no manual, a ênfase muito na técnica e na ferramenta em si, não ajudava muito. Eles tinham conhecimento da ferramenta, sabiam usar, mas não conseguiam articular isso com a prática docente. E aí, então, surgiu a nova edição, que é o Table 2, que começou agora em 2011 e vai até 2014, como eu já referi. E quais seriam esses desafios? E aí, então, no Table 2, a partir desse resultado do Table 1, tem alguns desafios que seria aumentar a consciência dos professores sobre o potencial das tecnologias, quando elas são aplicadas ao processo de ensino-aprendizagem, e também estimular a implementação de ações concretas que envolvam os professores, os alunos, em atividades que utilizem o potencial das tecnologias em si e, especialmente, das tecnologias da chamada Web 2.0. No caso do grupo português e da questão das artes, de envolver as artes nisso, nós temos alguns objetivos, que seria, então, identificar algumas soluções criativas e inovadoras que fossem capazes de fazer face a esse desafio, que seria de orientar os professores a usar as tecnologias de forma consciente, que envolvessem os alunos, que fosse uma coisa concreta e que fosse realmente efetiva em sua prática. E identificar algumas estratégias pedagógicas que pudessem mobilizar realmente o potencial das TIC para favorecer a aprendizagem mais ativa por parte dos alunos. E aí entra a questão da colaboração e da Web 2.0. Então, olhando para esse desafio do Table e dos objetivos que o grupo traçou, começamos a pensar em algumas metodologias que favorecessem essa articulação. E aí pensamos então nas metodologias de desenvolvimento, que tem uma vertente que é diferente, um pouco diferente do que a gente já tinha vindo a partir das investigações ação, enfim, onde é um problema prático, os investigadores, junto com os profissionais que estão no terreno, no caso, que são os professores, analisam o problema de partida, analisam esse problema prático e tem que buscar uma solução em função do referencial teórico que o apoia. Depois, essa reflexão toda é testada e avaliada e, no final, se elabora uma documentação que pode até conduzir outras investigações. Então, na verdade, a gente tem um problema, a gente pensa na solução junto com os profissionais no terreno, elaboram-se as soluções
onde a gente teria a auscultação do grupo de profissionais envolvidos, junto com os investigadores, analisando o problema de partida. Uma fase 2, onde a gente discute e elabora as atividades práticas. A terceira fase aplica-se na prática e avalia-se essas atividades no contexto real da sala de aula. E, por fim, reflete e reformula as atividades que a gente estaria propondo. Como que isso foi organizado? Então, nós temos um grupo de trabalho que conta com 10 professores de diferentes disciplinas da área das artes, o nosso contexto é as artes, é essa área, que tem uma grande motivação e já tem experiências no uso das tecnologias em suas aulas. Esse nosso grupo focal, ele tem já, dentro da sua disciplina, são professores que estão em atividade e trazem essa componente de estarem motivados para o uso e terem experiências com as tecnologias. E 7 investigadores do grupo, que também estão envolvidos com eles, e são imagens de algumas reuniões presenciais, e para tentar pensar essas soluções, de oferecer aos outros professores da área soluções mais inovadoras e que consiga motivá-los para o uso. Como que a gente montou esse grupo? Que procedimento que a gente utilizou até agora? Então, a gente, primeiro, pensou nos professores que a gente já tinha em contato e abrimos nas redes sociais, convidando os professores via Facebook, via Escola 2.0 e via e-mail. E aí organizamos sessões periódicas de trabalho, que a gente está denominando de focus group, e auscultamos os 10 professores especialistas na área, usando brainstorming e documentação audiovisual e escrita dessas sessões. A fase 1, que é a que foi de janeiro a junho de 2012, então era analisar aquele problema inicial, da falta de orientação pedagógica sobre como utilizar as TIC nas práticas, e identificar que estratégias esses professores utilizariam que, combinando com as TIC, favoreceriam a aprendizagem. Então, aqui são momentos, de novo, da sessão presencial, e depois a gente tem 2 ambientes de trabalho. Um é o no Digo, que o grupo também partilha as atividades aí, e o outro é o Facebook mesmo. Como resultado dessa primeira fase, os professores pensaram o seguinte, que uma atividade somente por ela, uma atividade simples, básica, não suscitaria nenhuma motivação maior aos professores das artes. Eles teriam que pensar num projeto criativo, numa coisa que fosse maior, um projeto mesmo que envolvesse dentro desse projeto várias atividades usando as tecnologias. Eles denominaram isso, o grupo, eles denominaram, é um grupo de professores do Focus mais os investigadores que estão ali em conjunto. Projeto Criativo Integrador, ali nesse projeto teria uma mobilização de conhecimentos relativo ao potencial e o limite dessas tecnologias, uma flexibilidade para criar novas situações de aprendizagem e aí uma integração mais efetiva na prática docente. Como resultado ainda dessa primeira auscultação, na primeira fase, veio à tona a preocupação de como definir a melhor maneira de apresentar os conteúdos, porque já que a gente tem que fornecer o produto final previsto no tempo, é um manual, então esses professores também tiveram preocupação, estão com essa preocupação, o projeto contínuo de apresentar os conteúdos, métodos, técnicas, ferramentas, mas de forma a criar uma ambientação adequada, sem deixar de visar as aquisições que estão previstas no currículo das artes. As propostas de atividades, então, devem ser organizadas em torno de um objetivo didático comum, embora com uma certa flexibilidade para que os próprios professores construam o seu conteúdo. Então, apesar de ter exemplos concretos de atividades práticas já testadas, também que essa proposta, esse modelo, conseguisse ter uma flexibilidade para que os professores também criassem. E, então, qual seria a melhor metáfora para que essa flexibilidade fosse atendida? E aí eles pensaram, como professores criativos das artes que são, pensaram numa estrutura como se fosse uma viagem do metropolitano. Uma viagem de metro, onde a organização das atividades possibilitasse que o professor fizesse qualquer percurso e parasse em qualquer momento também. Então, o projeto criativo integrador pode ser a rede do metro. Mas, se eu quisesse simplesmente entrar por essa estação e fazer só uma parte da minha viagem, não há
Então, aqui eu também teria exemplos de atividades, de ferramentas que podem ser usadas, enfim, e eu sigo a minha viagem até o final do projeto, ou eu paro onde eu desejo parar. Bom, e aí, essa primeira fase, então, sugere que a atividade curricular para essa área das artes, não, com recurso às TIC, deve ser estruturada de forma flexível, que o professor define o seu próprio percurso em função de características próprias da sua situação pedagógica. Ou seja, que objetivos que ele tem de aprendizagem com aqueles alunos, qual é o perfil desse grupo de alunos, que tecnologias ele tem disponível, qual é o tempo que ele tem para organizar a sua atividade e das suas próprias competências técnico-pedagógicas e metodológicas. Agora a gente está entrando na fase 2. Entramos já na fase 2, é onde a gente está recolhendo ideias já concretas e mapeando os aspectos criativos e inovadores que essas atividades têm. Esse tempo acaba.